Fala galera, sejam bem-vindos ao Alagoas em Foco. Bruno Moura vindo falar um pouquinho aqui dos times alagoanos, né? Sempre nas quinta-feiras nós vemos aqui no canal Espaço da Bola para falar um pouco sobre os times aqui de Alagoas. E a gente tem muito aí para conversar, tanto de CSA e CRB, quanto também de campeonato alagoano. De primeira, já se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. Deixa o joinha, né, para poder fortalecer aqui o nosso conteúdo e a gente ficar em alta. E manda aqui esse vídeo para os seus amigos também, para mais pessoas conhecerem aqui o nosso canal, beleza? Pessoal, vamos falar um pouquinho do Campeonato Alagoano primeiro, depois a gente passa para falar de CSA e CRB, que tiveram uma semana bem movimentada. Não pelo Campeonato Alagoano, mas pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil. No Campeonato Alagoano, a gente teve no sábado a vitória do Asa por 1-0 em cima da equipe do Aliança. O Asa respirando na competição e o Aliança já dando indícios de que está em uma certa decadência aí, né, uma queda de rendimento. E no domingo a gente teve mais jogo também pelo Campeonato Alagoano, um empate de 2-2 entre Jaciobá e CSE. Eu até acompanhei esse jogo, eu achei o CSE tomando tendo a vontade de vencer, só que os times são muito fracos tecnicamente, né, velho? Então, talvez até isso atrapalhe um pouco a gente de fazer alguma projeção, né? Porque os times, às vezes, faz um jogo mal, ganha de 1-0, faz um jogo bem e perde e tal, só que 1-0. O Campeonato Alagoano é bem imprevisível, assim, quando se fala desses outros times que não sejam, por exemplo, o CSA e CRB. Por exemplo, vamos lá, vamos falar um pouco do Aliança. O Aliança, em terceiro colocado, tem 6 jogos e 9 pontos. Ainda está na zona de classificação, né? Ainda está no G4. Só que, olha só, tem um jogo a mais, tá com 9 pontos. Tem um jogo a mais que CSE e que Asa. O CSE tem 8, um ponto a menos só. E o Asa tem 6, 3 pontos a menos só, com um jogo a menos, né? Um jogo para fazer a mais. E aí, o Aliança era aquele time que começou 100% de aproveitamento, agora já são 3 derrotas seguidas, e o Aliança não vai ter vida fácil na sequência. O Aliança vai jogar contra a equipe do CSA, né, fazendo o seu 7º jogo, e a última partida, vamos só ver aqui porque não está marcado ainda a data, mas jogou contra Asa, Murici, Jaciobá, CRB, CSE, CEL, vai jogar contra o CSA ainda e contra o Coruripe. Então, o Aliança tem vida muito difícil aí agora. E se eu achava que o Aliança era um time que poderia se classificar, né, eu já tô meio com o pé atrás agora, tá? Então, realmente uma fase péssima da equipe do Aliança. Mas vamos falar um pouco da fase da classificação do Campeonato Alagoano. CRB com 12 pontos, é o único time 100%, né? Tem 4 jogos apenas. O CSA tem um jogo a mais, tem 5, tem 11 pontos. O Aliança, como eu já tinha falado, 6 jogos e 9 pontos. O CSE com 5 jogos tem 8. O Asa com 5 jogos tem 6. O Jaciobá com 6 jogos tem 6 pontos. O Murici com 4 jogos, então é uma equipe que pode figurar ainda mais pra frente, né? Pode se recuperar na tabela. Tem 5 pontos com 4 jogos, né? Com um jogo a menos aí. O Coruripe, já na zona de rebaixamento, tem 5 jogos e 4 pontos a equipe do Coruripe. O CEL está com 6 jogos, 1 ponto apenas, né? Tem 2 jogos só para fazer e está muito atrás aí das equipes. Eu acho que o CEL já era, né? Infelizmente. Vamos falar um pouco da equipe do Asa, que no começo não conseguiu bem, né? Tava 4 jogos, 3 empates, 1 derrota, tava na zona de rebaixamento, né? Correndo risco, venceu e agora já está mais próximo de entrar no G4 do que de voltar para a zona do rebaixamento, né? O Asa está em 5º colocado, coladinho ali no CSE, então agora já está batendo na porta. Pra vocês verem como uma vitória muda tudo, né? Muda muita coisa. Então a gente teve esse detalhe aí. E outra situação que eu quero ressaltar também é Murici e Coruripe ali, sendo o Coruripe o time que está na zona de rebaixamento. O Coruripe campeão da Copa Alagoas, não, vice-campeão da Copa Alagoas, perdão, mas estava muito bem no começo, aí teve todo aquele problema e acabou desandando. O Murici está próximo ali da zona do rebaixamento, só que tem aquele time que tem jogo a menos. Então eu acredito até que o Murici pode sair dessa situação aí, pode até brigar ainda por uma classificação, tá?
Mas é isso, gente. Esse é o Campeonato Alagoano, a situação atual agora do nosso campeonato. Vamos falar um pouco agora de CSA e CRB, que jogaram pela Copa do Nordeste e os dois empataram e se classificaram, né? A grande questão é que o time do CRB, por exemplo, foi 1-1 contra a equipe do Altos. Esse empate aí, com a vitória do Bahia, fez com que o CRB fosse jogar fora de casa. Se o CRB vence essa partida, o CRB estaria à frente do Bahia, ou seja, jogaria em casa. E de quebra, o Altos estaria atrás do CSA, então teria até ajudado o CSA se o CRB tivesse vencido, né? O CSA estaria em terceiro, e aí não jogaria com o Fortaleza fora, jogaria contra o Vitória, em que, convenhamos, é um adversário mais acessível do que o Fortaleza, tá? E também, falando sobre o time do CSA, que foi o jogo que eu acompanhei, né? Um jogo que parecia que os dois times já sabiam que com 0-0 ia se classificar. Ninguém fez força pra nada, ao contrário, fizeram força pra fazer raiva, né? Os dois times. Então, assim, apesar da classificação, a equipe do CSA, se tivesse buscado essa vitória, não teria passado só a equipe do Altos, teria passado inclusive o próprio Vitória. Então, se vence esse jogo, um golzinho, né? Ao invés de pegar o Fortaleza fora, pegaria o Vitória em casa, né? Então, os dois times deixaram passar de melhorar a situação deles mesmos, né, em quesito de classificação, em quesito de mata-mata, para pegar adversários mais acessíveis e possivelmente também jogar em casa nessa fase de quarta de final. Ambos vão jogar fora de casa, o CRB enfrenta o Bahia lá, o CSA joga com Fortaleza lá, então é complicado para os dois times, tá? Agora falando de Copa do Brasil. A gente teve primeiro o jogo do CRB contra a equipe do Paysandu e o CRB venceu de virada, né, o time do Paysandu, 2-1. Foi melhor, eu acho, o time do CRB e mereceu essa vitória, né? Teve aquele sustozinho, né, do levar o primeiro gol ali, só que logo depois o CRB empata a partida numa falha da zaga e no segundo tempo ali também o CRB acaba fazendo o gol logo no comecinho, né, do segundo tempo, e aí o Paysandu endoida lá e acaba que o CRB consegue essa classificação que na minha opinião mereceu. Já o CSA abriu o placar em cima da equipe do Remo, né? Só que realmente é aquele jogozinho que chateia a torcida, de novo. Né? O time do CSA muito frustrante nessa partida, leva um empate numa falha do goleiro, e aí também quando chega na cobrança de pênaltis, aquele pênalti bizonho do Vitor Costa, que eu até publiquei um vídeo brincando, né, aqui no Porta-Voz do Azulão, mas realmente assim, o time do CSA mereceu tanto quanto o Remo essa partida aí para os pênaltis. O que é que eu achei? O time do CSA trabalhou bem a bola, só que o Remo superior na partida. O Remo foi melhor, chegou mais no ataque, exigiu mais do goleiro, né? E o CSA, com sua qualidade técnica, conseguiu abrir o placar com o gol do De La Torre lá, que está sempre fazendo gol, né? O CSA é um time que faz gol quase todo jogo, só não fez gol em uma partida, contra o Ceará, né? E aí, todo jogo o CSA faz gol, realmente o ataque do CSA funciona bem. Só que a defesa realmente deixa muito a desejar. Então, nesse jogo aí, apesar de ter feito esse gol, o Remo eu achei que foi melhor, né? Exigiu mais do goleiro. E no final, eu acho que se alguém merecesse um pouco essa classificação, seria o próprio Remo. Então, o CSA não mereceu a classificação, tal. Foi prejudicado por uma expulsão que não deveria ter acontecido, mas também, poxa, o Remo também estava jogando, né, do outro lado. Então, eu acho que fez por merecer mais do que o time do CSA, certo? Embora a expulsão poderia ter dado outra condição para o CSA buscar um golzinho lá no final da partida, né? Prejudicou demais o time do CSA. Então, pessoal, é isso aí. Acho que tá de bom tamanho o que a gente falou aqui sobre as equipes aqui de Alagoas, né? De novo, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o joinha aqui nesse vídeo para fortalecer e mandar para os seus amigos aí, para as pessoas conhecerem aqui o canal. Tamo junto, galera. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Valeu e até a próxima, viu? Até mais.